Olá, muito bem-vindo a todos. Muita vontade de usar drogas, aquela loucura interminável que um dependente químico e os seus codependentes, ao ver todo esse problema durante anos, que já passa por momentos de pânico e também de depressão, e toda a energia do ambiente, da casa, sabe, da família, se torna uma grande dor causada principalmente àqueles que convivem com esses pacientes, esses dependentes químicos que também já mudaram, já se recuperaram, já recaíram, que começaram a entender melhor o quanto que eles estão roubando, né, de energias dos seus parceiros, né? Porque nós podemos falar muitas coisas aqui, dar informações, conhecimento, mas o próximo só entende aquilo que ele tem a percepção sobre. Isso eu dou um exemplo. Eu posso acalentar o coração de alguém, consolar, dar o meu braço, dar o meu ombro, como pai e mamãe, ouvi-lo, incentivá-lo, motivá-lo, mas ninguém muda ninguém. Ao contrário, nós podemos piorar ainda mais as pessoas. Só que a mente de um dependente químico que perdeu os seus valores é a base para todo o processo de recuperação, é a base, é a família, é os valores que ele abstraiu durante a vida. Então, maior é a queda daquele que vive dentro da procrastinação, orgulho, mentira, manipulação, auto-engano. Em contexto mais neurológico, ausência de dopaminas, quedas de serotoninas, noradrenalinas aumentadas, o GABA não funcionando direito, que é um neurotransmissor também, e o nível de oxitocina, que é a felicidade, quando você faz algo de bom para o próximo. Por quê? O universo não entende palavras, o universo entende vibração. Se eu vibro positivamente com algum dos sentimentos que eu estou fazendo para o bem-estar, com saúde, eu estou devolvendo para as pessoas ao meu redor, não as minhas palavras, mas a minha energia. Somos energia. Quantas energias existem no universo? Só duas, a positiva e a negativa. Somos frequências. Então, sintonizar-se com o bem e o bem chega até você. Essa é a mensagem sonora do som, essa é a mensagem que ecoa na luz, né? Quando nós enxergamos, o cérebro ele é refratário. Como nós vemos, lembra da autoescola? Nós olhamos aquelas figuras pelo retrovisor, o cérebro vê ela invertida. Então, isso aqui é um recado muito para as pessoas que vão passar ou estão fazendo o tratamento no grupo fechado da Hipogamed. Alguns também que ainda não se inscreveram no canal, eu peço que cliquem aí no sininho, curte, compartilhem e se inscrevam no canal do YouTube, tá bom? Continuando a nossa mentoria aqui terapêutica, somos energias. Então, quem convive com o estresse, com a dor de viver destes parentes com essa situação ao lado, dentro de casa, e alguns que, exceto que já estão internados, né, que não conseguiram mesmo mais uma solução diferente para a sua recuperação e voltam a ser internados. Muitos choram, outros esperneiam, outros são pegos à força e outros vão voluntariamente, né? Eu estou aqui passando modalidade de tratamento, eu estou falando de energias e o porquê que a recuperação não existe algo da noite para o dia. Todo processo de uma doença, qual que é o melhor processo de recuperação?
de uma doença, é não adquiri-la, é não tê-la. Porque todo o processo à base de medicamentos não dão resultado. Se você olhar para o lado de recuperação, mente sã, corpo sã, a pessoa não depender mais de uma internação ou mesmo de um remédio, é muito raro você ver alguém limpo sem uso de remédios ou sem um tratamento psiquiátrico. Então, a verdade é que o tratamento e a recuperação ela é a longo prazo. Pergunta para quem está 10 anos limpo aí, o que ele continua fazendo, o que ele mudou, o que ele passa a ter de disciplina, renúncia por dia e quantos leão ele mata por dia, não é assim? E quantas lutas ele enfrenta diariamente em ambientes, em pessoas e lugares que ele já vivenciou, passou, mas uma memória ruim, negativa, quando ela não é tratada, você não trata essa emoção, você pode estar limpo há 20 anos. Como o médico que fez Pat Adams, né, o médico da alegria, lembra daquele ator? Ele tinha 21 anos sem usar cocaína, ele teve uma recaída, teve uma parada cardíaca, morreu. Né? Se eu não me engano, o nome dele é Robbie Williams. Alguém me corrige aí, não me lembro agora. A memória desse filme é muito linda. O médico da alegria, ele é um palhaço, ele está sempre levando a energia, a alegria, ele está contra o contexto da clínica médica e passando a levar alegria para os pacientes, e ele estava certo, porque somos energias, né? Então a ciência hoje e a religião também estão em acordo com isso, que uma oração ela trabalha a fisiologia do cérebro. Quem ora tem a sua massa encefálica aumentada, isso teve pesquisas realizadas, de quem não orava e de quem praticava oração. E a fisiologia do cérebro mudava, as zonas ficavam mais coloridas, mais envolvidas. Então, você tem um senso de pertencimento a Deus, a algo, a alguém. Então, em todas as religiões do Brasil, fora do Brasil, no mundo, elas estão certas disso, que a fé, ela realmente comprova aquilo que Cristo quis dizer. Por que move montanhas? Porque você move a energia do teu pensamento, do teu sentimento, das tuas emoções a um ser supremo que nós chamamos de Pai, Criador, Deus, maravilhoso Deus. E o seu Filho, para mim, o Deus na terra, que nos trouxe a liberdade e carregou sobre si mesmo o jugo dos nossos muitos erros, falhas e pecados. Então, o reino de Deus continua sendo para os cristãos, em todas as religiões, a busca deste reino, a busca desta salvação no pós-vida terreno. A energia do dependente químico é péssima, é ruim. As emoções doentias, vive doido, chapado e sempre procurando pessoas na mesma faixa de vibração. Percebam isso. Por quê? Continuo aqui dizendo que o indivíduo, não estou falando do caráter do indivíduo, não estou falando da roupa que ele usa, não estou falando do nível de cultura ou intelectual que esse indivíduo tem. Eu estou falando de valores e energia. Por quê? Energia e valores têm a mesma sinergia. Quem tem valores, que criam novos valores e que resgatam esses valores, ele sai de dentro de uma decisão dessa. Você é honesto? Sim. Então você não vai fazer o quê? Desonestidades. Com você nem com o próximo. Quem é honesto consigo mesmo é honesto com o outro. Pode falhar, pode errar, mas a sinceridade de uma vida, de uma pessoa que tem uma história, que reescreveu, você olha para autores de livros e olha também depois como eles vivem a vida deles. Como é a qualidade de vida dessas pessoas, não financeira, mas a qualidade de vida mental, saúde mental nas suas emoções e espiritual. Eles fazem gestão das suas emoções, simplesmente porque eles não estão agradando as pessoas, eles não estão colocando as pessoas mas estão contribuindo, assim como eu, como terapeuta, para que você também, assim, também receba a energia do conhecimento, do sentimento de quem
já vivenciou e tem capital de experiência para poder transferir. Então a energia positiva de quem anda ou caminha durante algumas horas, ela muda a frequência do cérebro. Para quem anda na correria da droga, só aumenta a euforia, o desejo e a vontade de consumir a droga. Quando você faz o caminho de recuperação, a estrada não é a mesma, o caminho é diferente e a recuperação, que é mover a ação de se recuperar dentro desse cérebro, não é mais egoísta, é mais o que? Altruísta. Ele quer ajudar, ele quer reviver, ele quer resgatar de volta a vontade de sair deste inferno astral em que a consciência dele está. Por isso que nós conectamos nossa vida com pessoas parecidas ou iguais, e quando nós nos identificamos, nós simplesmente criticamos ou julgamos, mesmo sem saber como ela vive a vida dela, simplesmente pelo jeito dela falar ou o jeito dela se expressar. Então, até o nosso mentor, no curso do qual nós somos continuamente formados, que sempre estamos nos atualizando, é que a ladoxofobia, que é o medo de se expressar, de idealizar uma forma em que as pessoas ao redor, ao lado, como elas vão achar, o que elas vão pensar, qual a opinião que elas vão dar. Então, pessoas passam por fobias de se expressar. Então, muitos usam drogas para se expressar o sentimento, expressar a alegria que elas gostariam de viver ou o sonho que elas gostariam de ter, e o ego cria-se um laço enorme dentro dessa consciência, que ela não consegue diferenciar o que é mente, a mentalidade, o que é cérebro e o que são emoções, geradas por pensamentos. Então, até a própria ciência comprova o poder de uma oração, onde nós conseguimos devolver à fisiologia do cérebro uma conexão com o nosso interior, com o nosso Deus, com a paz que vem de Deus. Percebam que cada um tem a sua fé, a sua forma de se expressar e a sua forma de produzir em si mesmo essa humildade. Só que o usuário de drogas, ele vive falando: meu Deus, me ajuda, Senhor, nunca mais. Oh, meu Pai do céu, o que eu fiz? Agora acabou, agora não tem mais jeito. Ixi, agora eu vou ter que pagar pelo que eu fiz. Minha mulher. Tem que voltar para casa, meu pai, minha mãe. Ou alguns simplesmente não têm valor. E quem não tem valor, não é porque ele não presta, ele não tem valor. Ele é um indivíduo hipnotizado pelo próprio pensamento. Perdeu o controle dos seus desejos. Então sempre faz o que quer. E fazer sempre o que quer não é liberdade. Está aí uma inversão de uma informação causada pelas motivações anteriores ao uso de drogas. A sociedade e a cultura da cidade, do lugar, da família, entre bebida, culinária, passeio, lazer. Aquilo em que está projetado o meu padrão cerebral daquilo que eu passei no início aqui, que vem dos valores, que é a base. Então, temos um mandamento aí, né, que não é popular não, um mandamento de Deus, que é honrar pai e mãe. Tá aí a base de tudo que um dependente, filho ou filha, marido, esposa, carrega com ele. Não é conhecimento que ele adquiriu na universidade ou no trabalho, é a base da sensação renovada daquilo que o pai dele significou para ele. Bom ou ruim, energias boas ou ruins, traumas ou não, abraços ou beijos, pontapés, castigos, ausência, sentimentos de carência, sentimentos de dor, sentimentos que não formam dentro da mentalidade dessa pessoa a chance de poder ter de novo uma esperança. Então alguns têm mais esperança, outros têm menos. Isso não quer dizer que a pessoa que tem mais conhecimento produz mais fé.
mas aquela que produz dentro de si mesma a fé, a fisiologia do cérebro dela muda, ela pode não ter o conhecimento, mas ela adquire, assim como a recuperação. Você olha para aquele e fala, não tem solução, não tem jeito para ele. Falaram isso para mim. Alguns falaram, mas talvez, né? Ou seja, quem sabe. Então, olha, quem vive da opinião alheia vai fracassar. Quem vive tentando agradar a opinião dos outros, ou porque eles pensam, olha, você não sabe nem o que está passando na cabeça daquela pessoa para ela estar fazendo um julgamento, um pré-julgamento. Por que você não faz diferente? Entra num processo de mudança de recuperação com um tratamento que funciona para você melhorar a frequência da tua energia. É aqui que eu passo agora a nossa sabedoria e a nossa eficácia e o porquê que você deve fazer o tratamento com a Ibogamed. Qual é a diferença dos demais? Nós enviamos um kit completo para tratar os órgãos e a fisiologia desses órgãos, como o rim, a filtração, a hidratação, o fígado, que é o primeiro órgão a ser intoxicado. Então não adianta apenas ter exames comprovando que você está bem, mas se você não tem minerais e nem vitaminas à disposição do teu corpo para fazer a absorção da iboga ou da ibogaína. Por quê? Porque o resultado não é igual. E isso, se alguns desses profissionais não te ajudarem a ter uma nutrição, uma recuperação anterior, não adianta você ter 30 dias limpo, não. Esse protocolo vai falhar. O protocolo que não envolve nutrição vai falhar com uma recuperação orgânica do organismo. Tá bom? Por isso que aumenta o nível de insucesso em alguns tratamentos que já se fizeram por ibogaína. E também isso não te falam. Então, o que deveria ser dito? O que deveria ser mostrado? Só os resultados de quem tratou? Não, estou aqui. Eu tenho resultados. Então, palavras comovem, mas resultados convencem. A energia positiva ligada aos 5 principais neurotransmissores que envolve na neurogênese e na reprodução de novos pensamentos positivos acerca de si mesmo, é a quantidade de processo de energia, de impulso elétrico que você manda para esse cérebro químico. A neuroquímica do cérebro, ela só pode ser modificada se o nível e o aumento desta iboga com os alcaloides presentes, no caso a nossa, devolve para ele menor aceleração, fazendo com que ele possa refletir, repensar, reviver e eliminar um trauma. Uma identidade que ele não tinha por causa da ausência do pai, principalmente para usuários de cocaína. As moças e as meninas que entraram e conseguiram mudar a sua indiferença com suas mães. A briga familiar do passado influencia muito, não só na predisposição genética da doença, que existe, mas na predisposição emocional, que esse trauma não é óbvio. Você não encontra facilmente a resposta. Você deve aprofundar-se em si mesmo para alcançar isso. E o reset, com 72 horas de imersão em casa, com esse protocolo, com pré-tratamento, eu produzo no organismo, com produtos exclusivos da Ibogamed, minerais e vitaminas que devolvem a base orgânica para o corpo ir até o cérebro e essa consciência subconsciente, inconsciente, consciência subconsciente, inconsciente, na linha do tempo deste passado, seja ele com 43 anos, seja ele com 60 anos, seja ele com 30 anos, com 37, com 28, uma memória daquilo que ele fez durante esse período. É visto tudo? Não. Alguns alcançam muito mais respostas e reeditam memórias, perdoam-se, saem se sentindo perdoados, outros saem se sentindo energizados,
outros saem sem a fissura, isso todos recebem, sem aquela calafrio, vontade e abstinência, porque no final de 72 horas eu intimo e convido a todos, faça um exame toxicológico para você ver se tem algum química de cocaína ou crack no seu sangue, exceto o cigarro e o álcool, que não são acusados de exames toxicológicos, tá bom? Mas os exames de farmácia também não são tão completos, mas faça um exame depois que você sair de uma clínica ou de algum tratamento, para ver o nível químico do seu sangue, se você realmente está desintoxicado, tá bom? A energia da iboga média no cérebro é redefinir dopaminas, GABA, serotoninas, noradrenalinas e oxitocinas. Eu recebo tudo isso, eu ganho isso? Não. Você pode iniciar um processo de recuperação mental e cerebral, repondo tiamina, riboflavina, tiacina, selênio, zinco, tungstênio, cromo, seguro, tá? Mercúrio no nível seguro, dentro de cápsulas do nosso pré-tratamento com a suplementação funcional. Olha que maravilha, olha que incrível. Você, além de um produto, você tem uma marca que vai te trazer curas orgânicas, curas mentais, por causa da nossa nutrição e micronutrientes. As células do corpo passam a ter um bom funcionamento no metabolismo, para quem sofre de hipotiroidismo, para quem sofre com radicais livres altíssimos, com ausência de vitamina C, por causa do uso do tabaco e de drogas, envelhecimento precoce, a dentição, dentes e ossos, ausência do cálcio e principalmente das 300 funções do dimalato, que é o magnésio, não o PA. O magnésio dimalato, com a junção do nosso cálcio, ele cria e produz em você coisas incríveis, eliminando osteoporose, artrite, artroses, fibromialgia e o nível de depressão. O cérebro precisa de magnésio. O corpo e as células de atletas gastam-se magnésio. Então você precisa de magnésio. Então 30 dias limpos, só com exames para tomar ibogaína, você tem que ficar sendo monitorado toda hora. É mais arriscado, é mais perigoso, mas é também uma introdução até evasiva para esse organismo. Mesmo que o médico veja você passando mal, ele simplesmente vai ter que ficar olhando você passando mal, vendo, passando até um sufoco, um desespero, tentando te equilibrar ali, tá bom? E isso é fato, porque eu já estive dentro de uma clínica, aliás, das 3 que eu trabalhei e vi muitas pessoas passando muito mal em relação ao uso da ibogaína química, o hidrocloreto e o TA. A ibogamed, ela não é laboratorial, ela não passa por um processo de randomização química. Nós temos o reset original africano. Por isso ela não é um remédio. O meu tratamento é uma ervas, plantas, herbais. Terapia com plantas. Com um especialista, um acompanhamento de quem tem experiência, estudo, e sou um recuperado autodidata para fazer isso com segurança a vocês. As energias da física quântica, positiva e negativa. Não há outra. Então, você quer receber energia positiva? Você está passando para esse processo, mas não conseguiu com o primeiro tratamento, com o segundo? Não desista, não pare, volte na clínica, volte na sua internação, mas se você quer algo novo, algo que te promova mais, te coloque num nível mais alto. Oh meu Deus, eu preciso de algo mais elevado. Senhor, eu preciso de algo mais forte, que me ajude, mas que me ajude a compreender o processo do que está acontecendo para o meu DDA, para a minha síndrome de pensamento acelerado. Quem faz o uso de ibogaína sai super ansioso de muitos tratamentos por aí.
E se você não conseguir, você volta de novo ao ansiolítico, antidepressivo com esse dependente químico. Então, que sucesso vai ter na desintoxicação? Ele vai precisar? Vai, mas e os meios naturais? Cadê os nutrólogos? Falam com eles. Cadê os seus psicoterapeutas? Conversem com eles. Cadê aquelas pessoas que estão recuperadas sem uso de remédios? Eles vão te falar. Exercício físico, academia, endorfinas naturais e principalmente fazer o bem ao próximo. A oxitocina volta, faz o bem-estar viver. Diz que o próprio mestre, o maior de todos, para mim, ele falou, é dando que se recebe. Bem-aventurado mais aquele que pode dar do que aquele que pede. Porque aquele que pede, recebe e não dá, lhe será tirado. O que é tirado? É tirado a alegria de viver, a felicidade. Fica sempre focado no valor que dá, muitas das vezes, ao próprio dinheiro. Mas quando vai fazer uso de drogas, o dinheiro não tem valor. Quando vai fazer alguma coisa errada ou ruim, o desejo é bem maior. E aí essa pessoa perde a liberdade. Olha que antagônico, né? A energia que era boa, positiva, se torna o quê? Negativa, ruim, e você se torna refém de um desejo, de uma fissura, de uma abstinência. E aí você vira de novo um consumidor de drogas, né? Um consumidor de remédios. Isso vira um ciclo por anos. Isso não é cura. Isso é um processo muito sofrido para quem vive e passa por isso. Então o pai, a mãe, a mulher nunca vai perceber, porque não dá. Você não muda ninguém, pelo contrário, você pode piorar ainda mais as pessoas. Eu te aconselho, eu te elogio, estou ao seu lado, mas você não muda. Doença progressiva, mas além de fatal, que também no sobrenatural do teu cérebro, que está em você, que Deus já te deu, colocou, tem a resposta. Todos vão dar certo? Não. Mas a maioria, do qual passa pelo nosso tratamento, deu certo, refizeram, fazem, mantém uma forma de se cuidar melhor, menos evasiva, sem riscos à saúde, sem bradicardia, sem excesso de taquicardia ou de hipertensões, porque fizemos um pré-tratamento. Então o nosso kit de curas físicas e mentais, não da dependência da química, mas da estabilidade da doença, não é mais progredida. Ela não progride, ela regride. Por isso que para regredir a doença você precisa de um reset de regressão de memórias, que você sinta, perceba, compreenda. Posso citar inúmeros casos de pessoas que foram até em outros estágios de vida no Oriente e se viram dentro de uma fonte. Vocês vão achar engraçado e até, mas eu não brinco com isso porque isso é muito espiritual. E o que é do plano espiritual, diante de Deus, eu falo isso para vocês. Tem que ser santo, respeitado, porque ali pode estar sendo feita uma cirurgia espiritual, uma cura espiritual. Através de um tratamento como o nosso, você alcança isso dependendo da tua fé, da tua vontade e da misericórdia, que não é da bibogaína não, tá? É da providência divina, do Supremo, de Deus, que para os que são cristãos, pelo intercessor, Jesus. Bom, ele deu a vida, por isso não foi os anjos, não foi os santos, não foi Maria. Continua sendo o mesmo evangelho, aquele que até chorou, que sangrou, e psiquiatricamente ele era tão pesada a pressão, a energia ruim desta humanidade, de nós, foi feito uma morte e uma ressurreição para vencer a morte e termos de novo aquilo que o homem tinha perdido por causa do pecado original do Éden. Para os cristãos, para os que seguem a palavra, para os que amam a graça de Deus, para os que querem, seja qual religião você for, se você tem um caráter cristão ou não, se você é uma pessoa do bem, tem uma energia boa, valores bons, Deus simplesmente pode te afirmar, porque nunca vi uma pessoa ruim ser abençoada. Eu vi uma pessoa do bem ser protegida, mas uma pessoa ruim, de má índole, de má caráter, ela já está vivendo o seu inferno astral aqui. Seja ela usuária, dependente química, de drogas ou não.
Lei da semeadura, plantar, colher. Por isso que a justiça das energias e a graça de Deus, você pode plantar o que quiser, mas você vai colher o que você plantou. Deus é justo e com Ele não dá para brincar, não. Então o reset e a regressão faz com que almas que não sentem mais a própria alma, que não sabem que tem uma alma, possam de novo Deus operar para curar. Esforça-te que eu te ajudarei. Você não vai ter dias de glória se você não tiver dias de luta. Você não vai se recuperar se você não entrar para a garra e entrar para a força e lutar pela sua recuperação. Você não vence o teu inimigo, o teu adversário, se você não confessa o Deus que você acredita. Você não vai ter êxito na vida e em nada se você simplesmente desejar ficar na tua zona de conforto, de tranquilidade. Quando há uma missão e Deus quer alguma coisa com alguma vida, alguma pessoa, da família, a minha, Ele mostra, Ele demonstra, as coisas começam a surgir, você percebe que a hora do chamado é agora, é meu momento, é agora. E quantos receberam isso na vida naturalmente e fizeram da sua vida a sua energia dar certo? Então a doença ficou no passado, eu pus isso no post, a doença é passado. Viver esse presente, o agora, é fazer as pazes com esse passado. E ele não ter mais controle sobre você. Seja o que aconteceu com você. Você sair do estado de vitimização, de coitado, de qualquer, de mané, de drogado, de nóia, de usuário, de louco, seja lá o que te rotulam, categorizam. Estou aqui comprovando, não pela ciência, mas pela palavra de Deus e da metodologia da Iboga Média. Você, com todo carinho e respeito, tem potencial, merece e tem o direito de progredir, não na doença, mas na tua salvação, na sua recuperação. Voltar e fazer diferente. Andar e ser a diferença. Caminhar e ser igual aos outros, que vai morrer. Duas coisas, energia positiva e negativa. Não sabemos nem a data em que nós chegamos e nem sabemos a data que nós vamos. Então, se Deus aparecesse agora para você e falasse alguma coisa, será que você estaria pronto para ir? Será que é o momento de você deixar a terra? E como você vai deixar? O que você deixou para trás? O que você fez? O que te mudou? O quanto que Ele te chamou e te chama de filho, de filha? E muitas vezes nós não perdemos os nossos valores apenas, nós perdemos a semelhança, que é a energia do amor e do perdão. Perdoando, que se é perdoado. Amando, se vive. Mas eu não sei o que vem depois, eu não entendo, mas eu creio pela fé que viveremos com o nosso grande Criador, que é Deus, para aqueles que trilharam não o caminho do pecado, mas resistiram aos seus pecados, vivenciaram eles, não desistiram de mudar, reformularam as suas ideias, eliminaram crenças patológicas de que só a ciência pode resolver meu problema, de que só o médico, de que só a ibogaína pode me ajudar, de que só a internação funciona, de que só os passos dos 12 passos é o melhor, de que só a clínica e o médico pode ser feito um tratamento desse, de que somente nós temos valor nessa terra se tivermos dinheiro. Você tem que conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Tem muita gente com dinheiro, mas pobre nas suas emoções, mendigando afeto, mendigando atenção, a toda hora se expondo na internet, uma religião digital, uma intoxicação que já até estamos vendo, né? Quando nós não estamos com o celular na mão, nós sofremos um pouco, começa a doer, começa, ai meu Deus, cadê o celular, cadê, eu quero ver, eu quero olhar, porque isso mexe com o sistema dopaminérgico, e isso já é planejado no neuromarketing para você consumir, gastar, e está sempre ligado na tela do celular. Estou aqui, de fato, aprendendo
que a vida ela vale muito mais quando a mente e o coração estão limpos e em paz. Então a frequência positiva de quem sai do vício de drogas é abstinência e fissura apenas? É o passado? É o presente que ela está vivendo hoje? Como que está a tua energia? Os pensamentos atraem tudo. Então, o que você quer atrair? Cara, meu irmão, deixa de ser burro, cara. Você quer agir com violência, com agressividade, com revolta. Cara, se o universo já te fala que você vai receber o que você emitiu, pô, você só vai colher ódio, revolta, vingança, ganância, poder. E não acorda para isso, porque o teu cérebro ainda não tem domínio, e nem o teu espírito, sobre a tua ira, sobre a tua glutonaria, sobre a tua vontade de ter mais do que os outros, para se sentir alguém na vida. E vai ver tantos ricos que tem tanta coisa, quanta aflição, quanta preocupação todos os dias. Eles têm dinheiro, mas paz de espírito muitas vezes não. Eu não estou pondo regra aqui, nem generalizando. Estou olhando uma pessoa que tem condições financeiras e ainda está no uso de drogas. E ainda está se internando, ainda está se medicando. E vai sofrer, vai continuar sofrendo. Isso, Deus é justo, não adianta. Não tem como. Se você não muda o teu interior, o teu exterior reflete o que está dentro. Se a sua ação não for diferente, a sua reação é a mesma. Se você não queria ter falado, não queria ter feito, você tem ações inconscientes. Aí nós temos um tratamento para você. O que está acontecendo? Por que isso acontece? Por que eu explodo? E por que eu também me isolo? E por que eu também tenho vergonha? E por quê? Porque você não tem uma autoimagem definida do que é o espírito que está dentro de você. Você não chegou nas suas trevas, nos seus demônios, nos seus obsessores e começou a emitir para eles a vontade de viver limpo e melhor, feliz. Você tem que ter alguém, você tem que ter exemplos, você tem que ter palavras, você tem que ter motivação, você tem que ter energia, mas principalmente você tem que acreditar em você. Deus sabe que você pode e Ele só quer que você acredite. Essa é a minha fé. Essa é a minha fé que me trouxe até aqui e por todas as vezes a minha fé me salvou. O meu uso de ibogaína, ele também, para mim, o Carlos, vou completar 11 anos aí em junho, da minha conversão, do meu batismo, da onde frequento e alimento a minha alma, onde Deus consola, fala comigo, onde eu louvo a Deus, onde eu recebo de Deus virtudes, eu recebo de Deus revelações, eu recebo de Deus o consolo das minhas perseguições, eu recebo livramentos, eu recebo a justiça, pois que buscamos a justiça e as demais coisas são acrescentadas. A consequência do plantio, o campo de dimensão é caótico para quem só olha para a religião e não consegue sentir a Deus, que busca nas pessoas o louvor delas, mas não tem um louvor, porque se você louva a Deus e não alegra-se não com o teu ego, o Deus eu, louvou eu mesmo, oh meu Deus, eu fiz, eu faço. Não, meu irmão, me sinto muito. Você está louvando é o homem, a imagem do homem. Mas louvar a semelhança à imagem do Criador é saber que existe algo maior do que essa cabeça dura, que essa cabeça egoísta, essa cabeça mentirosa, chamada egocentrismo. Tudo tem que estar em função de um único homem, de uma única mulher, de um único lugar, de uma única clínica, de um único terapeuta, de um único médico, de um único pastor, um único padre. Você não vai ser livre. Por isso que liberdade, Gandhi ensinou, é fazer o que não quer. Só assim você passa a assumir e a controlar os seus desejos. Aí o processo de evolução de cada um de nós até o fim dessa caminhada, jornada, existência, só Deus sabe. Graças eu dou a Deus, porque o tratamento e o grupo aí fechado, que eu agradeço muito pela preparação de Deus, Ele mesmo fez uma grande obra para eu estar aqui falando com vocês, na minha vida, um milagre vivo, através da Ibogamed, o qual eu tenho todos os dias, um pouquinho que eu tomo aqui. É ruim, mas faz um bem danado.
na fitoterapia. E aí a manutenção que nós também podemos enviar a alguns pacientes que já estão no nível 2, nível 3 de recuperação, né? Que já passaram aí dos seus meses, meio ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem pessoas aí no grupo que podem falar disso, não eu, não cito nomes. Então eu glorifico a Deus porque a diferença das energias, elas são muito importantes. Você distinguir como está a sua energia através dos seus pensamentos. Por isso que vigiai e orai. Se você ora e começa a evoluir, você vai ver o que é difícil andar nesse mundo caótico que está aí em toda esquina. Tem uma tentação para nós, tem uma oferta. Hoje o mundo que não tinha nos smartphones and blind childs, que é telefones inteligentes e crianças cegas, né? Não tem ninguém mais cuidando um do outro do lado, está sempre um cuidando do telefone. Triste isso, né? Essa inteligência artificial vai dominar aquilo que Deus criou perfeitamente para poder sonhar, ser feliz e prosperar e ainda mais sentir a presença da vida e Deus no seu coração, na sua mente, nos seus dias, nas plantas, nos lugares, nas pessoas, e passar a ter um ato mais gentil, generoso com a vida do próximo, porque o próximo é você. E o outro, que você tanto tenta falar, te fez isso, te causou aquilo, o outro é você. É o reflexo daquilo que você está vivendo. Então, você pode comprar um carro, você pode casar, você pode se exercitar, você pode ser feliz sem ser escravo do crack, da cocaína, do álcool, principalmente as drogas ilícitas. As medicamentosas ainda para cada ser humano, no caso da dependência química, ela acaba se tornando falha em até 10% de recuperação. Além de uma droga, você passa a consumir outra. É triste. É triste. É triste mesmo. O ato de recuperar-se leva tempo, tem que ter um plano terapêutico, cada um, você pode ter certeza disso aqui. Quando Jesus falou isso aqui, tome sua cruz e me siga, ele não falou, eu vou seguir você, do seu jeito, da sua maneira, me siga. Siga a luz. Quem anda com a luz não caminha nas trevas. Quem tem luz própria não vive na sombra de ninguém. Quem emana, emite, reage em favor da própria saúde, da própria vida, do bem da família, do bem-estar, de estar junto de pessoas que têm valores e não preço. Uma vida sem drogas não tem preço, tem valor. Grupo Ibogamed, para você que continua em recuperação, tá limpo hoje, que a paz, que a alegria do teu espírito possa vibrar, que você não se envergonhe de ser quem é, que você possa acreditar muito mesmo, que você pode renunciar. Dói, machuca? Não, dói, psicologicamente somente. É abandonar, como se separar de algo que não te faz mais bem, como qualquer coisa que você já vivenciou e falou, olha, tá na hora de acabar com isso. De começar uma nova fase, um novo ciclo, de parar de olhar para o futuro como uma linha que você tem que alcançar como números, metas e objetivos e passar a viver os ciclos da tua vida, porque eles também têm meio, fim, e tudo que inicia tem um fim, mas a cada fim de cada ciclo um novo começo. Eu posso te agradecer aqui sem saber quem você é, porque eu sei que Deus ele usa de todas as coisas que Ele quer, porque Ele ama aqueles que o amam. Isso está escrito. Ele não ama aqueles que o odeiam. Infelizmente, Ele tem misericórdia. Isso não é amor. Misericórdia não é amar, tá? É ter compaixão. É um dos ingredientes do amor. Compassivo. Por isso que Jesus era compassivo. Ele amou a todos pelo que ele fez na cruz, porque ninguém poderia fazer. E se ninguém hoje ou amanhã
consegue sentir o que é carregar uma cruz como a dele e morrer por ela e ainda achar que esse Cristo não tem poder, que esse Cristo não está vivo e de que ele um dia não voltará nas consciências, nas casas, nos lares, ou oxalá no céu, em som de trombeta? Está vacilando, vai se arrepender muito, vai falar, não fez nada, não mudou. Quem é você perto do Senhor Jesus? Quem és tu, ó inimigo, disse Deus, que recalcita contra os aguilhões? Quem és tu, ó morte? Quem és tu, ó droga, para querer parar um escolhido de Deus? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Esforce-se, não pare, mude em cada área da tua vida diariamente. A Iboga Med, o nosso kit, ele é completo. Resumindo, pré-tratamento incluso, desintoxicação, regressão espiritual com reset em 3 dias, reforço após 15 dias e um pós-tratamento de 30 dias, com a melhor suplementação atual da Amazônia. E uma iboga 100% orgânica, com total segurança, sem risco nenhum à sua integridade mental, neuronal, física e nem emocional. Muitas pessoas falam que os antigos, os ancestrais que tiveram na África, os que estão aqui no Brasil, os que ainda moram lá, os que vêm e voltam para cá, que vão à busca de conhecimento, e os que também recebem cursos, como eu faço, muitos, de liderança saudável, de terapia cognitiva, mental, de literaturas, de escrever. Os desejos reprimidos e as pessoas mais traumáticas têm que ter uma preparação para tomar iboga destas clínicas. Se não tiver, eles vão sofrer muito. Podem sair pior do que entraram. E eu sou grato a Deus pela a grande ação que Ele tem com aquele que busca do alto o conhecimento, e não das academias, e não dos clínicos, muitas vezes, que só tem uma visão voltada para os seus colegas profissionais, e não se colocando no lugar dos homens espirituais e mulheres espirituais que estão servindo a Deus e os amigos de luz, os bons espíritos que frequentam a casa, a mente e o coração daqueles que amam com humildade o seu irmão. Agradeço você aí do grupo, vou falar alguns nomes: Diógenes, Itamar, Sonja, Sandra, Edson, Gabriel, Danilo, Jéssica, quem mais? Louvado seja Deus, Eremita, Daniela, Marcos, Amielen, Cleusa, Maria Flor, a paz de Deus. Logo Deus prepara esse tratamento, viu? Quantos amigos, pacientes, Marcelo, louvado seja Deus, que já entraram em recuperação, Jailson, Matias, Deolede, famoso Deolede da Bahia, cantor lá, passou pelo tratamento, hoje está num sucesso enorme, vivendo uma novidade de vida. Um bailarino da Rede Globo que fez o meu tratamento, não vou citar o nome dele, porque não posso, muito famoso, ajudou muitos artistas a dançarem a dança dos famosos, a compor o balé do Faustão, e a sua esposa maravilhosa, que tivemos a oportunidade já de fazer um tratamento com a Iboga Med. Muitas pessoas que nós
cruzamos na vida, uns para nos ensinar, outros para nos abençoar, outros para nós abençoar, ensinar, para confraternizar e viver. Esse é o motivo de estar vivo, né? De poder se alegrar com a vitória do outro. O ápice da felicidade é quando você se alegra com a vitória do outro. O ápice da prosperidade é quando você está feliz, quando o outro se levanta, mesmo que você esteja caído. Você tem condição de olhar para o teu próximo e falar: nossa, o dia que chegou, que a minha mágoa acabou, que o meu ódio parou, e eu recebi de Deus uma grande libertação, hoje eu sou feliz e estou glorificando a Deus pelo tratamento que eu faço, que eu recebo e que eu dou, que eu vendo, que eu exerço com profissionalismo e com muita ética e com muito temor, porque é o princípio da sabedoria. Salmo 111. O princípio da sabedoria é o temor a Deus, é o prazer de sentir Deus vivo em nós. Eu quero pedir aqui uma atenção sobre o tratamento. Quando vocês receberem aí a ficha técnica de anamnese, preencham sempre, mandam em PDF para a consultora, para a Andréia, ou mesmo para mim no WhatsApp, porque ali nós oferimos corretamente as dosagens naturais que você vai tomar, tá bom? Os que ainda querem fazer a manutenção, não hesitem, não procrastinem, não deixa para gastar o seu dinheiro, tá bom? É uma dica, a decisão de vocês. Com a recaída, faça a manutenção, prevenção de recaída, isso é importantíssimo, tanto quanto o tratamento. É o pré-tratamento, o pós-tratamento, e você está 1 ano sem recair, show, maravilha, você é um vencedor. Você está 1 mês sem usar, show, maravilha, você é um campeão. Você está há anos longe disso, nunca precisou de bogaína, louvado seja Deus que você é uma pessoa abençoada e fez sua parte, lutou. Você, mãe, pai, que está aí no grupo, esposa, a Letícia, nós vamos ter um sucesso, uma taxa de êxito com o vosso esposo, Jaqueline e Lucas. Estamos dando início logo aí, tá bom? Paciência, segura as ansiedades, tá? Domine-se, energias positivas, ore, espere, confie. Tudo que nós, já ouviu falar isso? A pressa é inimiga da perfeição. Quem é a perfeição? Deus. Então a pressa é inimiga de Deus. Paciência em tudo. A virtude para alcançar sonhos, sucesso, objetivo. Paciência. Por isso que eu te chamo para ser meu paciente. Será muito bem atendido e muito bem-vindo. Deus abençoe a todos vocês e um grande abraço do irmão e amigo terapeuta Carlos. Gratidão. Olá, bom dia a todos aí. Um projeto de recuperação, ele é mudança contínua. Eu começo, paro. Eu vou até o meio, canso, Carlos, e volto atrás, paro. Não é porque você é fraco, é que você para de acessar a tua força. Quando você se endorfina, você deixa de lado o pensamento ruim, negativo, principalmente a vergonha. E pessoas que ficam se culpando a todo momento, nem Deus aprova isso. Por quê? Porque Deus, ele é livre para te dar a condição de você parar de procrastinar. Você só para de procrastinar. O que é procrastinar? Você repete ontem, antes de ontem, o ano passado.